território onde hoje está o México foi lar de muitas civilizações e culturas, várias delas conhecidas até hoje, como os chamados de Aztecas. A atual capital, a Cidade do México, está inclusive localizada no mesmo lugar onde era a antiga capital azteca, na região da Mesoamérica. E as fronteiras do México não limitavam, definiam as culturas nativas. Não existia um México, ou apenas um império nativo, mas diversas civilizações com laços em comum, de idiomas, de costumes e de comércio. Além da Mesoamérica, outras duas regiões importantes eram a Oásis América, o noroeste do atual México, fronteira do Golfo da Califórnia, com povos agrícolas sedentários, e a Árido-América, nordeste do México, e a região do Texas, com povos menos assentados, como os Apache. E por que falamos em povos no plural? Pois os que chamamos de Aztecas eram apenas uma das várias culturas locais. Em um período de quase 4.000 anos, tivemos 5 culturas principais. Dentro de cada período, vários grupos menores, que faziam comércio, alianças e guerras uns com os outros. Primeiro foram os Olmecas, cuja civilização influenciou tanto as culturas do México quanto os Maias, que veremos em outro Nerdologia. O principal centro cultural dos Olmecas ficava na atual São Lourenço, no estado de Veracruz. Dos vários grupos descendentes dos Olmecas, um de destaque foi o dos Zapotecas, na região de Oaxaca, e outro foi o de Teotihuacan, nome de sua capital e hoje um dos principais sítios arqueológicos do mundo, com as pirâmides do Sol e da Lua. Por volta do século III, a cidade era uma das maiores metrópoles do mundo, com mais de 100 mil habitantes e com um complexo urbanismo. A cidade era planejada, já tinha apartamentos residenciais e sistemas de abastecimento de água. Embora a cidade tenha entrado em declínio, a influência política e econômica de suas dinastias durou um milênio, por todo o México e pela América Central. No século VIII, ganham destaque os chamados Toltecas, que eram originários do deserto do Nordeste, com o ingrediente guerreiro presente em sua cultura. Finalmente, vieram os Mexicas. Eles também eram originários do deserto e eram chamados pelos povos do Vale do México de Chichimecas, algo com um significado similar ao bárbaro romano. Os mexicas são os que nós chamamos de astecas, mas esse nome é moderno, não era usado na época, nem pelos espanhóis. Além de mexicas, eles também eram chamados de náhuatl, o idioma deles. E nesse idioma, os mexicas diziam que sua terra ancestral, ao norte, se chamava Aztlán. Dessa referência que veio o termo astecas, povo de Aztlán. E novamente, todas essas civilizações influenciaram umas às outras. Muitos aspectos da sociedade asteca foram adaptados ou assimilados de culturas anteriores, especialmente da de Teotihuacan. Em 1427, foi estabelecida uma confederação de 3 cidades-estados, a Tripla Aliança ou Império Azteca. As cidades eram Tenochtitlán, a cidade-estado dos mexicas, onde hoje está a capital do México, Texcoco e Tlacopan. Em apenas algumas décadas, os mexicas subjugaram a maioria dos rivais regionais, e governavam grande parte do México Central. O Império Azteca era um império tributário. Ele dominava cidades-estados dos outros povos nativos, vários falantes do mesmo idioma, e implantava governantes amistosos dos povos conquistados. Seus guerreiros de elite eram os guerreiros jaguar, que usavam peles de onça e outros adornos. Exigiam tributos como produtos e o serviço militar de guerreiros, e estabeleciam alianças por casamento e por família entre as dinastias governantes, e impunham a ideologia imperial central às outras cidades. Ou seja, o Império Azteca não era uniforme, mas um núcleo central que governava diversas etnias de nomes que, se eu tentar falar, vocês vão tirar sarro. Os cerca de 100 mil mexicas governavam cerca de 10 milhões de pessoas, e cada grupo tinha sua nobreza e seus plebeus. O alcance de cada grupo era reduzido, pois não existiam animais domesticados, o que influenciava nas distâncias para comércio e conquista. E foi essa variedade de povos que causou a queda do Império Azteca. A primeira expedição espanhola, liderada por Hernán Cortés em 1519, foi derrotada pelos astecas. Os espanhóis bateram em retirada do Vale do México e formaram um exército formado por guerreiros dos povos sob o domínio do Império Azteca, que viam os espanhóis como meio de se libertarem do poder dos astecas. Nos 2 anos de guerra, o exército era formado por cerca de 3.000 espanhóis, com até 200.000 aliados nativos, principalmente os tlaxcaltecas.
A conquista espanhola foi marcada pela violência, com a tortura e morte do último imperador azteca e da família imperial, e também com massacres realizados durante festas religiosas nativas. Em 13 de agosto de 1521, a capital caiu, e claro, o acordo com os tlaxcaltecas não foi mantido, com a imposição do domínio espanhol. Um fator importante dessa conquista foi a proliferação de doenças, como já vimos anteriormente. E, para quem quiser algo voltado à história militar da conquista, tem algumas sugestões aqui embaixo. E por que falamos tanto dos astecas e dos povos nativos do México até hoje? Pois sabemos bastante sobre eles e seu impacto dura até nossos dias. Além das conhecidas fontes arqueológicas, existem fontes escritas próprias dos povos nativos. Se você assiste sempre o Nerdologia de História, você sabe que alguns povos são uma incógnita, pela falta de fontes. Além disso, temos os relatos e as codificações feitas pelos conquistadores espanhóis. A principal fonte escrita dos nativos e que foi preservada pelos espanhóis eram os códices, que mistura escrita alfabética e pictórica. Esses desenhos que vocês veem na tela, para desde contar a mitologia, até narrar eventos e fazer a contabilidade de quantas famílias, tributos ou qual a produção de uma região. Inicialmente, eles eram feitos sob peles ou fibras de agave, a planta que serve de base para um famoso produto mexicano, a tequila. Um códice muito importante é o Florentino, de 12 livros, trabalho entre um frade franciscano espanhol e artistas nativos. Ele é importante pois serve de base para as traduções. Os mesmos textos estão em náhuatl e em castelhano. O mais antigo códice preservado é o Códice Grolier, dos Maia, que é do século XI. A riqueza cultural dos povos mexicas era bastante vasta, com avanços e estudos científicos. Na engenharia, temos os templos pirâmide. Na matemática, foram o primeiro povo do mundo a usar o zero, e tinham algo parecido com um ábaco próprio. Conhecimento de medicina e de astronomia, com calendários precisos, e todos os meninos mexicas frequentavam a escola, em 2 carreiras. O chamado ensino da prática, em temas militares e administrativos, ou o celestial, em matemática, astronomia e teologia. E antes que perguntem, a mitologia do México, sacrifícios e seus jogos vai ter uma nerdologia própria. E por que eu disse que o impacto dos povos nativos dura até hoje? A sociedade mexicana foi, desde o início da colonização espanhola, uma sociedade urbana por causa do legado dos nativos. Os europeus mantiveram a disposição das cidades, dos bairros, reaproveitaram estradas, sistemas de abastecimento. Ainda em 1551, os espanhóis já fundaram uma universidade no México, devido à existência de grandes cidades desde o período. A estrutura política e de cobrança de tributos também foi mantida. O impacto na culinária, com ingredientes nativos importantes até hoje, e o idioma náhuatl ainda é falado por 1,5 milhão de pessoas, e principalmente a simbologia e a identidade nacional mexicana. A própria bandeira do México é inspirada pela lenda asteca da fundação de Tenochtitlán. Com o governo de Porfírio Díaz, no final do século XIX, o México vai valorizar cada vez mais sua herança indígena, impactado pelas descobertas arqueológicas feitas no período. Os mexicanos vão mudar a sua identidade de um reino católico hispânico para um país multiétnico e sucessor de grandes e orgulhosos impérios nativos.